pessoal está chegando já. Nós estamos aqui faltando alguns minutinhos, aqui 1 minuto falta, deixa eu conferir aqui. Não, acho que já estamos no horário já de começar. Deu certinho o horário, por enquanto está dando tudo certo, gente, tá? Esperamos hoje, né, que conseguimos ir até o final dessa nossa conversa, nossa live. Andriele está por aí? Oi, Andriele. Oi, Michele, tudo bem? Oi, mulheres, Oi. tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vinda ao nosso chá virtual, né, do Mulheres em Home. Espero que você tenha preparado o seu cantinho de chá. Eu preparei o meu aqui, um chazinho todo especial, juntamente, né, para tomar esse chá com vocês. Espero que essa programação seja uma bênção para vocês. E um pequeno detalhe, hoje no sorteio, você também poderá ganhar o seu kit chá, que é o tapetinho para caneca, para porta-lanche e a roupinha da caneca. Então, comenta aqui de onde você é e continue assistindo a nossa programação, porque está uma bênção. Agora a gente vai ter um momento com a Milene de oração. Olá, amigas, boa tarde. Seja bem-vinda à minha casa para tomarmos juntos este chá. Muito bom tê-las com a gente, queridas amigas. Quero mandar um abraço todo especial para todas vocês que estão com a gente neste momento. Amigos são presentes de Deus. E se é que você está aqui, foi convidada, é porque você é nossa amiga. E eu estava aqui organizando os meus pensamentos e pensando o que é amigo. E eu cheguei à conclusão de que amigo é aquele que ama, claro, né? E não tem ciúmes. Amigo é aquele que se alegra com a minha alegria. É aquele que se entristece com a minha dor, as imperfeições, e me aceita como eu sei te ama. E amiga é aquela que demonstra o afeto. É importante isso numa amizade, né? Que é companheira, que anda sempre junto com a gente, mesmo agora, num momento de isolamento social. A gente consegue sentir o toque de carinho e de afeto. Que coisa gostosa é termos uma amiga, não é mesmo? Amiga é aquela também que a gente não precisa pedir segredo quando a gente conta algo para ela, porque existe uma cumplicidade, isso é um entendimento profundo uma da outra, pelo olhar, até mesmo quando ela não responde a chamada no WhatsApp, a gente sabe o que está passando no pensamento dela. É muito gostoso. E eu digo que amigo, amiga, é um presente de Deus. E eu gostaria de falar para vocês do maior presente que Deus nos deu, que é o nosso amigo Jesus. Ah, olha só o que a Bíblia diz. João 15 e verso 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Não existe um amigo maior do que Jesus. Este é o meu amigo e este é o seu amigo. Que gostoso isso, né? Um amigo que deu a vida por me amar. É incrível, é maravilhoso. E o amigo Jesus, ele nos convida a cada dia desenvolver essa amizade com ele. Como assim, Milene? Eu não vejo, eu não toco. Bom, mas no isolamento social, eu estou um bom tempo sem ver minha amiga, mas eu sinto a presença dela. Queridas, a gente não vê Jesus, o nosso melhor amigo, mas ele está aí, bem pertinho do seu lado, ele está aqui comigo e ele quer conversar comigo a cada dia. Que a gente possa, a cada dia da nossa vida, no primeiro instante, tirar para conversar com esse amigo. Falar para ele tudo, conta tudo para ele. E nós vamos poder ouvir o que ele nos diz lá em João
14:27. Deixo-vos a paz. Deixo a minha paz para ti, Milene. Deixo a minha paz para ti, cada uma mulher que está aqui, eu quero. A companhia com o nosso amigo Jesus nos traz paz. E ele vai nos dizer, não fique triste. Tira essa tristeza do teu coração, mulher. Não se atemorize, não tenha medo. Eu estou contigo. Gente, isso é emocionante. O nosso amigo Jesus está todo dia com a gente e ele espera, ansioso, para que a gente possa estar assim, ó, conversando, olho no olho, contando tudo para ele. Amizade, amigo, é um presente de Deus. Aproveite a ter esse relacionamento com o seu amigo Jesus. E olha só, com ele, a vida vai continuar tendo os mesmos desafios? Sim, vai. Ah, mas então que diferença faz? Faz muita diferença. Olha o que Deus diz para nós lá em 2 Coríntios 4 e verso 8. Em tudo somos atribulados. Querida amiga, no teu relacionamento com Jesus, nós continuaremos sendo atribuladas. Neste mundo, nós teremos aflições. Jesus disse, mas tem de bom ânimo, porque Ele quer caminhar e ajudar a gente a carregar os nossos fardos, e esses fardos não vão ser pesados. Olha só, 2 Coríntios 4 e 8. Em tudo somos atribuladas, porém não angustiadas. Amém? Ficaremos sim perplexas, porém não desanimadas. Que maravilhoso! Este amigo, Jesus, ele está aí do seu lado. Ouça a voz dele. Experimente se relacionar com ele a cada dia, no primeiro momento, quando você abrir os seus olhos e você respirar. Agradeça por tudo, conte todos os seus sonhos e desafios a ele. E enquanto você não sentir a voz dele falando ao seu coração, através do estudo da Bíblia, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João estão cheios de palavras gostosas do nosso amigo Jesus para nós. Enquanto você não ouvir a voz dele e não sentir essa paz que só ele pode dar, só essa amizade, não saia da presença dele. Sabe quando você vai para encontrar uma amiga e a amiga está ocupada, fazendo uma coisa e outra e não pode te dar atenção? E você senta e espera ela terminar a atividade dela para você contar o que você foi para fazer? Faça assim com Jesus e eu tenho certeza que o seu dia vai ser um dia feliz. Vamos orar agora neste momento? Vamos conversar com o nosso amigo Jesus? Eleve o seu pensamento ao teu melhor e maior amigo. Oramos. Querido Deus e amado Pai, obrigada, Senhor, por conhecer do teu amor por cada uma de nós. Querido Jesus, eu sei que o Senhor está ao meu lado e ao lado de cada mulher que nos assiste neste momento. Que elas possam, Senhor, sentir a paz da sua companhia. Que possamos colocar-te em primeiro lugar em nossa vida a cada dia e andarmos em novidade de vida com o nosso amigo Jesus e Salvador. Obrigada por teu amor lá na cruz. Morreste por mim, Senhor, e por cada uma de minhas amigas que estão orando comigo neste momento. Que amor inigualável. Obrigada, Senhor, por esse amor. Eu quero ser tua amiga para sempre, Jesus. Me ajude a limpar os meus pensamentos de toda e qualquer preocupação e te buscar em primeiro lugar todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus, o nosso melhor amigo, eu te peço e te agradeço. Nos dê a tua paz. Amém. Olá, meninas! Como vocês estão? Como é bom estar aqui, reunidas nesse encontro tão especial, né? Feito especialmente para cada uma de nós. E agora temos um momento muito especial, um momento onde a gente pode interagir umas com as outras, né? Eu quero mandar um grande beijo para as nossas amigas que estão nos acompanhando,
né, a Nelly Galtério, a Nacirema, a Gislaine Guimarães, a Aretusa Conde também, que está conosco, participando, a Marciana, também a Raquel Walter, lá de Rio Grande, está com a gente, a Vera Ruth, lá de Tavares, meninas especiais que estão nos acompanhando aqui nesse momento especial. Então, se preparem que agora é o nosso momento, né, do nosso sorteio. Vamos começar? Vamos ver quem é a primeira sorteada, mesmo a primeira sortuda dessa tarde. A primeira, então, é Ronita, da Igreja de Retovado. Parabéns, Ronita. Obrigado por você estar aqui com a gente, ligadinha nesse programa especial. A próxima, então, é a Marilene Teixeira. Parabéns. Coloque ali nos comentários de onde você é, tá bom, Marilene? A próxima é a Jane Nunes, foi a primeira a estar conectada com a gente. Parabéns, Jane. Coloque aí de onde você é para a gente entrar em contato com você para mandar o seu presente. Vamos lá, meninas, ainda temos mais 2 presentes aqui especiais para cada uma de vocês. A Claudete, uma amiga da Nueci lá que está vendo com ela na casa dela, né? Parabéns, você é a nossa próxima sorteada. E agora, então, o último brinde dessa tarde. Vamos lá, vamos tirando aqui. Quem ganhou foi a Vera Ruth de Tavares. Parabéns, meninas. Obrigada pela participação de vocês. Continuem ligadinhos no nosso programa, que foi feito especialmente para cada uma de vocês. Agora a gente vai ter um momento muito especial com a Michelle, onde ela vai trazer um testemunho para a gente. Um beijão, gente, e um bom chá para todos. Uau, fiquei bem animada com esse sorteio. A Ronita, a Marilene, anotei aqui o nome, a Jane, Claudete e Vera Ruth, essas sortudas que receberam, então, essas abençoadas, né, que receberam um presentinho especial. Entre esses presentes, a Andriele já mostrou no início, né, portas, como é que se diz, todo um aparato, um kit para chá. 2 mulheres serão contempladas com esse kit para chá. Temos livros também, e outros artesanatos, coisas lindas que foram preparadas especiais para esse nosso encontro. Bom, eu estou com meu chazinho, eu acho que eu acho que esse meu chá vai acabar esfriando, então eu vou ser bem breve aqui no momento de testemunho, justamente para o meu chá não esfriar. Também eu estou aqui, ó, só para vocês, então, assim, não passarem muita vontade, eu vou mostrar mais de perto, com um bolinho de limão, e é assim, com um bolinho de limão e um chazinho de maçã, que vai ser essa nossa conversa. Bom, as meninas me sugeriram, na verdade, me convidaram, me convocaram, não sei, as meninas que eu falo, essa equipe maravilhosa que está me ajudando nesse programa, a repartir com vocês um pouco da minha experiência dos dias que nós passamos aqui em casa com o Samuel em isolamento social, né? Eu acredito que todas as pessoas que estão conectadas sabem, mas se tiver alguém aqui, ou para quem vai assistir depois também, o coronavírus chegou aqui em casa, nos pegou extremamente de surpresa, como pega, na verdade, na maioria das pessoas, porque a gente sempre pensa que com a gente não vai acontecer. E linkado ao assunto de hoje, que daqui a pouco eu vou estar também apresentando a Alice, a nossa palestrante, e o assunto tem a ver com os pensamentos, eu vivi uma experiência comigo mesma e com a minha família muito forte, nesses dias, nos 15 dias de isolamento do meu esposo, e então eu vou brevemente relatar isso para vocês. Bom, quando nós falamos em isolamento, a gente está falando de um homem que precisou, o homem da casa, como a gente fala, né? Precisou ficar num quarto, isolado da gente, das crianças, sem nenhum contato com ele, né? Isso, obviamente, que nos gera uma mudança de rotina em casa, uma mudança da dinâmica da casa, até mesmo dos cuidados de higienização, de várias questões que já nos geraram, me gerou, no caso, uma certa ansiedade pela mudança de rotina, né? O Felipe estava numa semana de provas na escola, é uma nova realidade, porque está estudando online, era uma semana de provas, eu tentei manter a rotina das crianças o melhor, ou a mais normal possível, e de repente eu era aquela mulher que a gente quer sempre ser forte, né? Que tinha que cuidar de um marido que estava na cama
que tinha que cuidar de 2 crianças, uma estava em semana de uma atenção maior, precisava organizar as coisas da casa, tinha um projeto em andamento, que era uma oração virtual que eu estava fazendo, e 1000 coisas estavam acontecendo justamente nessas 2 semanas. E uma noite, teve um temporal. Acho que quem mora aqui em São José do Norte vai lembrar de uma noite, assim, de um vento, né? Foi aqueles dias que estava se falando em ciclone aqui. Eu estava dormindo na sala, não podia mais estar no quarto com meu esposo, e como as crianças acordaram com medo, porque era muito forte o vento, nós moramos na beira da lagoa, eles vieram para vimos os 3 juntos, e o meu cérebro entrou num processo de pensamentos loucos, eu posso dizer que eram pensamentos loucos. Eu comecei a pensar assim, se meu marido morrer, o que eu vou fazer? Gente, faria o quê? Se amanhã eu acordasse e meu esposo estivesse morto, o que eu faria? Daqui a pouco eu estava pensando assim, eu faria isso. E se ele morrer agora lá no quarto, eu não estou vendo, porque eu não posso entrar no quarto agora. E se ele tiver uma parada respiratória e morrer? E se as crianças isso? E se? Eu entrei num si e o meu cérebro começou a pensar 1000 coisas. Além disso, por temporal, eu levei, né, para ver a janela, para conferir, né, se estava tudo fechado e tudo mais. Eu vi assim, um raio vindo da lagoa, um raio muito forte. E quando veio esse raio muito forte, eu lembrei que poucos dias antes, tinha acontecido um acidente de um raio que caiu numa casa, e essa casa incendiou. Vocês conhecem bem a história, nós ajudamos essa família, né, que perdeu a sua casa incendiada por aquele raio. E quando eu vi aquele raio assim, aquele clarão na janela da minha cozinha, gente, se caísse um raio na minha casa agora? E se tudo isso aqui pegasse fogo? O que eu ia fazer? Eu ia pegar o Samuel, ia chamar o vizinho, mas o vizinho não pode ter contato com a gente, porque nós estamos em isolamento. O que eu faria primeiro? Eu entrei numa maneira de pensamentos negativos, numa sequência, um pensamento do outro, e quando viu, sabe assim, aquela noite foi passando, eu não conseguia dormir com esse pensamento acelerado e N informações de suposições de coisas que poderiam acontecer e como eu agiria se essas acontecessem. E, de repente, já estava dando meu horário de orar, eu oro sempre no início da manhã, e Deus falou comigo, ele falou assim, poxa, mas tu não tem orado? As pessoas orando, por que você está tão preocupada? O que está te atormentando? E eu entendi que eu estava sendo uma mulher de oração, mas não uma mulher de confiança. Eu entendi que eu estava sendo uma mulher de oração, mas não estava permitindo descansar. E depois desse dia, dessa tempestade literal e também emocional que aconteceu comigo, eu repensei muito algumas questões. Primeiro, porque eu me assustei com esse poder que o nosso cérebro tem, o que as nossas emoções têm de dominar as coisas, ao ponto de eu pensar nas piores tragédias, coisas que eu não tinha pensado, que estava, né, alimentando na minha cabeça, e isso me tirar o sono, isso acelerar o meu coração, isso me trazer toda essa angústia. Porque eu não sou uma pessoa naturalmente angustiada, eu não sou uma pessoa naturalmente ansiosa, pelo contrário, geralmente eu sou uma pessoa com emoções controladas. Mas eu acho que todo mundo tem o seu limite, talvez naquele dia eu estava no meu limite. Então, eu queria dizer para você 3 coisas que eu aprendi com o isolamento, que eu aprendi com o coronavírus nesse período que nós vivemos isso. Elas é que talvez não seja fácil, nós temos controle das nossas emoções, mas que a gente precisa desenvolver a habilidade do domínio próprio no que diz respeito até mesmo ao que pensamos. Primeira lição que eu aprendi, eu tenho domínio próprio talvez no que eu como, no que eu digo, mas está me faltando o domínio dos meus pensamentos, das minhas emoções. Estou deixando que as minhas emoções controlem, dormir ou não vou dormir, se vou comer ou não vou comer. Essa é a primeira lição. Eu preciso aprender a dominar os meus pensamentos e as minhas emoções. A segunda lição que eu tirei de tudo isso é de que nós precisamos estar mais preparados. A grande questão é, porque oramos, porque vamos à igreja, porque estudamos a Bíblia, nós temos a falsa ideia de que o mal não vai chegar na nossa casa. E isso é o que eu disse, é uma falsa ideia. A grande questão não é que o mal não vai chegar, é que o mal vai chegar e Jesus vai estar conosco. E a segunda lição que eu aprendi é isso, que o meu lar não está protegido do mal. Ele está, na verdade, protegido por Deus, mesmo que o mal possa chegar. E, na verdade, o maior mal que pode acontecer é a gente perder a salvação, né? O coronavírus. E a terceira aprendizagem que eu tive
é de que eu preciso me permitir ser amada como as pessoas podem me amar. Falo isso porque nós, mulheres, a gente tem uma tendência a querer resolver tudo e fazer tudo. E foi assim que eu me vi. Querendo resolver todas as coisas, tinha muitas questões com plano de saúde, burocracias com vigilância epidemiológica, medicamentos para dar, crianças para cuidar, casa para atender, coisas da igreja para fazer, pessoas que estão sempre querendo saber como que está o pastor, como está o Samuel, você precisa responder essas pessoas. Enfim, eu me vi em meio de muitas coisas e várias pessoas oferecendo ajuda e eu pensando, gente, eu vou dar conta. Não precisa, não vou deixar, não vou incomodar os outros, não vou colocar outras pessoas em risco. Até que um momento a gente percebe que a gente precisa permitir que as pessoas nos amem como elas sabem nos amar. E talvez alguma pessoa sabe nos amar indo fazer compras para a gente, outra pessoa sabe nos amar ligando e orando conosco, outra sabe nos amar mandando um vídeo engraçado e fazendo com que o nosso dia seja melhor. A gente precisa entender que nós não somos as superpoderosas que podemos tudo ou conseguimos tudo. Que nós temos o nosso limite. Quando a gente chega no nosso limite, a gente precisa desenvolver a certeza de que quem completa a caminhada que as nossas pernas não conseguem mais continuar é alguém chamado Jesus Cristo. Deixo aqui meu abraço para vocês, meu voto de que sejamos mulheres com maior domínio das nossas emoções e principalmente mulheres que se permitam ser amadas a quem está ao nosso redor, pessoas dispostas e disponíveis a nos abraçar e até mesmo nos carregar no colo. E deixo aqui também a minha gratidão a várias pessoas que nos carregaram no colo nesses dias e que foram esse braço de Deus virtual, alguns, outros através do serviço que desenvolveram para nós. Vale a pena nós acreditarmos em Deus, mas desenvolvermos uma fé verdadeira, uma fé viva. Não uma fé hipotética, eu tenho fé porque eu oro. Não, uma fé que Deus nos possibilita, quando as provações chegam, a realmente consolidar, desenvolver a perseverança e a maturidade espiritual. Eu creio que as provações aparecem para nos desenvolver espiritualidade, desenvolver essa maturidade. E quando as provações chegarem aí do outro lado, para você que está nos assistindo, ao invés de questionar, agradeça, porque essa aprovação pode ser uma grande escada, uma grande porta para a tua maturidade, por ter desenvolvimento emocional também. Nesse momento, eu quero aproveitar o gancho, depois desse testemunho, e já convidar a Alice para fazer, então, a palestra para nós hoje. Eu estou muito feliz, porque, pelo jeito, até agora, o YouTube está aí contribuindo conosco, também porque nós estamos no nosso horário, e eu quero apresentar a Alice. A Alice é uma amiga, uma grande amiga que Deus me deu, um presente que Deus, assim, me deu embrulhado, e hoje moramos à distância, já moramos mais próximas, já desenvolvemos projetos juntas, e hoje a Alice mora longe, está morando nos Estados Unidos, ela é uma mestranda da Andrews, foi para lá, ela é o esposo é pastor, é o Luciano, né, a família Mânica, uma família muito querida, especial, acredito em São José do Norte, Rio Grande, região, já conhecem eles, e hoje eles estão vivendo uma linda experiência num outro país, de se aperfeiçoar, de se aprofundar, né, na palavra de Deus, para continuar contribuindo na obra. A Alice, ela é pedagoga, né, formada em pedagogia, também é design gráfico, faz lindos trabalhos como designer, e agora, então, como eu disse, está fazendo um mestrado, seu mestrado é em educação religiosa. Então, acredito que vai ser de grande valia nas conversas e crescer juntas essa tarde, através da explanação da Alice. Obrigada, Alice, pela presença. Boa tarde, Michele. Boa tarde, Samuel. Oi. Pessoal dos distritos que estão aí nos assistindo. Eu estou muito, muito feliz de estar fazendo essa palestra hoje, conversando aqui com vocês. Fiquei super feliz quando a Michele me convidou, me chamou. Nós somos muito amigas, passamos muitas horas na semana juntas conversando. E estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. E muito obrigada pelo convite. Bom, eu vou compartilhar minha tela com vocês hoje. Vou precisar da ajuda, né, do PowerPoint, como sempre, para estar me ajudando nessa palestra. E vou compartilhar aqui minha tela. Deixa eu ver se eu conseguirei fazer isso, gente. Aqui.
Ok. Share. Ok. Acho que deu certo. Vocês podem só confirmar para mim se a tela foi compartilhada. Deu certo. Deu certo? Ok. Então, vamos lá. Bom, muito bem. Hoje eu vou falar um pouquinho, né, sobre o que nós chamamos, né, de design do pensamento. Na verdade, sobre pensamento de uma maneira geral, mas também sobre isso que a Michelle falou no testemunho dela, sobre os pensamentos negativos e sobre aquilo que ela viveu, né? Essa experiência de repente, se ver dominada pelos pensamentos negativos. Não era o que ela queria, não é do feitio dela, como ela mesma falou, mas de repente ela estava imaginando 1000 situações na cabeça dela, pensando em 1000 hipóteses, em como ela agiria em coisas que, na verdade, nem estavam acontecendo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É uma necessidade hoje a gente conversar sobre isso, porque nesse momento, né, de isolamento social, nós temos a tendência de ficar, talvez, muito tempo pensando muitas coisas que não nos fazem bem. Então, vamos lá. A Michelle já falou um pouquinho sobre mim. Meu nome é Alice Mânica, sou casada com um pastor. Já trabalhamos aí no Rio Grande do Sul, né, com eles, inclusive, com o Samuel e com a Michelle. E sobre esse momento que a gente vai viver juntas aqui, sobre esse assunto, é importante ressaltar que não existe aqui nenhuma especialista sobre pensamento, ninguém aqui que só tem pensamentos positivos, muito pelo contrário. A Michelle sabe muito bem que eu luto bastante com os meus pensamentos, com o meu super realismo, de imaginar coisas ruins ou pensar em coisas ruins. Então, desse lado de cá, não existe ninguém expert nesse assunto, e nem que também não viva pensando, às vezes, coisas ruins ou imagine coisas ruins. Então, somos completamente iguais nesse sentido, em relação aos pensamentos. Bom, eu queria começar essa conversa com vocês mostrando algumas imagens. Se vocês quiserem comentar no YouTube aquilo que vocês pensaram sobre essas imagens, podem comentar. Eu também estou com o YouTube aberto aqui, posso ver os comentários de vocês, mas eu vou falando possibilidades do que nós podemos estar pensando ao ver estas imagens. Então, se você está aí na sua casa com alguém, com uma irmã, filho, marido, mãe, enfim, né? Você comenta aí o que vocês imaginam ou o que vocês pensam ver essas imagens, quais são os seus primeiros pensamentos ou as sensações, os sentimentos que vocês têm com as imagens, tá certo? E se quiserem comentar, podem comentar que eu vou acompanhando aqui e comentando aquilo que vocês comentaram, tá bom? Então, vamos lá. A primeira imagem, nossa, é uma praia maravilhosa. Inclusive, eu sei que aí agora é inverno e vocês estão sofrendo um pouquinho com o frio. Acho que fiquei sabendo que essa semana deu uma esquentada, mas de qualquer forma é inverno. Não dá para aproveitar muito sol, praia, água nesse momento. Mas quando você vê essa imagem, quais são as primeiras coisas que vêm na sua mente? Talvez seja férias, né? Ou folga, ou feriado, ok. Né? Quando você tem um dia livre, você pode passar o dia na praia, ou quando você tira férias no final do ano, você pode passar uns dias na praia. Outras coisas, outras sensações que podem vir com essa imagem é calor, água fresca, você pode pensar em descanso, você pode pensar em lazer, em sombra, né? Tem bastante verde, tem as pedras. Então, sensações e pensamentos que nos levam, né? Que a nossa mente produz quando nós vemos essa imagem. Paraíso, paz,
Tá vindo aqui uns comentários, lugar de paz, descanso, férias, são as coisas que nós imaginamos ao ver essa imagem. A gente vai para a próxima. Essa imagem agora. Falem aí o que vocês pensam quando vocês veem essa imagem. Aí é uma imagem de uma mulher, eu acho que é uma mulher, né? Que tá com a mão na cabeça, parece que ela tá desesperada ou muito preocupada. Ela pode estar passando por um grande problema, talvez tenha morrido alguém. O que mais pode ter acontecido? Ela pode estar sozinha, ela pode estar passando por estresse, loucura, desespero, depressão, né? São sentimentos e pensamentos que vêm à nossa mente quando nós vemos essa imagem. Ela está angustiada, sofrimento, preocupação, medo. Vocês estão super participativas, gente. Tô amando a participação. Próxima imagem agora. E essa imagem? O que ela faz você pensar? Dá para perceber que, diferente da imagem anterior, essa é uma imagem que traz, assim, um sossego, um alívio, né? Eu gosto de sentir também, parece assim que está um pouco também nublado, talvez está chuviscando um pouquinho, dá para sentir, né, aquela brisa, assim, aquele frescor da chuva que cai, o cheiro de terra que a gente sente quando chove, assim. Minha mente consegue imaginar, sentir o cheiro de terra molhada, sentir, assim, o frescor, liberdade, vocês estão falando bem-estar, leveza, o sentimento de ter conseguido alcançar alguma coisa, ela está agradecendo, gratidão também, né? Tipo, muito obrigada, Deus, alcancei alguma coisa boa, sossego. Muito bem. Sentimentos que nós, assim, a gente enxerga e sente. Próxima imagem. Essa imagem, ela já não é tão gostosa como a outra. Ela já não nos traz coisas boas como a outra imagem traz. Então, uma pessoa que está sentada na rua, tenho a impressão de que, né, consigo identificar, eu acho que é uma mulher, já tem uma certa idade, está sozinha. Então, coisas que eu posso pensar, ela está abandonada, ou ela abandonou a família, ela não tem dinheiro, né, ela está sentada no chão, não é o melhor lugar, não é o lugar em que ela deveria estar, precisa ali, né, de esmola, da ajuda de outras pessoas, é uma pessoa necessitada. Esse é o tipo de imagem que a gente vê todos os dias, não importa a cidade, se é grande ou se é pequena, a gente sempre passa por alguém ali que está na rua, que está sozinho, que por algum motivo da vida está ali. É uma imagem que traz tristeza, né? Vocês falaram abandono, desamparo, sentimento de abandono, tá triste. Então, quando a gente vê isso, a gente consegue sentir o que a pessoa aparentemente está sentindo. Eu acho que tá quase acabando as imagens. Bom, essa imagem, né, já dá uma levantada aí no nosso astral. Eu, vendo essa imagem, posso imaginar que é uma mãe e um filho, mas pode ser uma tia, pode ser uma prima, né? Pode ser irmãos brincando, se abraçando, e daí você consegue imaginar, né? Ai, como é gostoso abraçar as pessoas, ou você pode imaginar, nossa, faz tempo que eu não vejo fulano de tal, faz tempo que eu não brinco com os meus sobrinhos, porque eu não consigo, né, encontrar eles agora na quarentena. Faz tempo que eu não dou um abraço gostoso nos meus tios, na minha mãe, enfim. A gente consegue sentir a mesma coisa, né? Como é gostoso rever, como é gostoso abraçar, sentir carinho, sentir aconchego, brincar, dar risada. Sentimentos gostosos que essa imagem nos traz e que a gente consegue pensar coisas boas, né? Saudade. Eu acho que todo mundo está passando, né, por um momento de saudade agora de alguém, é normal. A gente também tem que aprender a lidar com
com esses sentimentos novos e constantes, que antes a gente sentia às vezes, né? Mas agora a gente está sentindo mais frequentemente uma saudade. Então, é uma imagem que já dá, né, um up, assim, carinho, amor, alegria, saudade, é gostoso abraçar, rever. Nessa próxima imagem, eu quis mexer com sentidos, assim, sabe? Paladar, olfato. Quis mexer com esses sentidos. Eu tinha escolhido batata frita, daí eu pensei, não, vai ser de tarde, né? De tarde eu sei que dá aquela necessidade de um docinho, de um bolinho, é um chá. Então, vamos escolher essa imagem aqui dessa tortinha de morangos. Gente, eu consigo sentir o gosto do morango. Consigo sentir, assim, sabe? Esse creminho, coisas que o nosso cérebro traz. Por quê? Porque quando a gente vê uma imagem assim, a gente consegue relacionar com algo que a gente já experimentou antes. Então, provavelmente você já experimentou uma tortinha, então você sabe o gosto, a textura daquela massa, você consegue lembrar o gosto do que é uma coisa cremosa, o frescor de comer o morango, a fruta fresca. Então, você consegue imaginar isso? Deixa eu ver os comentários de vocês. Comer muito. Que delícia, muito gostoso. São aqueles sentimentos, né, relacionados à comida que nós temos. Ou quando a gente vê alguma comida ou sente o cheiro, a gente lembra de uma outra ocasião em que nós comemos aquilo. Alguém que faz uma comida muito gostosa, que a gente sente muito carinho. Geralmente, né, está associado assim com comidas. Muito bem. Eu até achei que tinha umas imagens, mas acabou. Então, nós fizemos esse exercício agora, né? Exercitamos o nosso pensamento, vendo várias imagens que nos trouxeram ideias, ou sensações, ou sentimentos. E então, o que são os pensamentos? O que é o pensamento? O pensamento é um processo mental. O que isso significa, né? Conexões elétricas, transmissão química de informações aqui na nossa mente, né? Os neurônios funcionando, mandando informações, buscando informações na nossa memória de longo prazo, trazendo para a nossa memória de curto prazo. E esses pensamentos permitem ao ser humano a percepção do mundo. Então, nós percebemos, nós entendemos o mundo através dessas conexões, desse processo que nós chamamos pensamento. Então, a gente também pode falar que pensamento são as nossas ideias, são os textos que nós conseguimos escrever, são as imagens que fluem da nossa mente. Pensamento é a forma como eu soluciono um problema, eu tenho uma ideia, ok, tive essa ideia, vou fazer dessa maneira. Então, sendo mais prática ou mais fácil da gente entender é esse processo que acontece involuntariamente, que nós não necessariamente controlamos esse processo, a gente existe e a gente pensa. Pensa, logo existo, né? Então, nós não temos controle sobre isso, nós pensamos o tempo todo o tempo o nosso cérebro está funcionando, realizando essas conexões, realizando transmissão química, informações de um lado para o outro, nos ajudando a entender e perceber o mundo que está ao nosso redor. Então, como eu falei antes, se nós não pensamos, nós não existimos. E pensar é realizar operações racionais. Que operações racionais são essas? Análise, síntese, compreensão, julgamento, comparação. Tudo isso são operações racionais que o nosso cérebro faz, que está linkado aos nossos pensamentos. Pensar é realizar essas operações. Então, nós analisarmos uma situação para conseguir tomar uma escolha, a melhor escolha, quando a gente consegue realizar uma síntese, né? Ok, eu entendi a explicação, então agora eu vou explicar, vou sintetizar esse conhecimento, eu consegui compreender aquela situação ou compreender uma nova informação. Então, todas essas ações, essas operações racionais, elas acontecem na nossa mente, estão ligadas com os nossos pensamentos, né? O nosso julgamento que a gente faz, quando nós comparamos coisas. Então, nós fazemos isso o tempo todo,
Se estamos vivos, fazemos isso, a gente não tem para onde correr. E, gente, muito impressionante é o quê? A quantidade de pensamentos que nós temos durante o dia. 70 mil pensamentos diários. 70 mil. Ou seja, a gente nem sabe que está fazendo isso, e está fazendo porque é automático. Automaticamente nós estamos pensando, automaticamente nós estamos realizando aquelas operações racionais que eu mencionei antes. Calculando, analisando, julgando, sintetizando o tempo todo, nós estamos fazendo isso. Então, são muitos pensamentos. Se você também não sabia que pensava tanto assim e ficou surpresa como eu fiquei, acredite, por volta de 70 mil pensamentos diários. Mas, veja só, são muitos pensamentos. Agora, essa outra informação também vai te surpreender, assim como me surpreendeu. Desses 70 mil, que são 100% dos pensamentos diários, apenas 5% são novos. 95% desses pensamentos, eles se repetem todos os dias. Obviamente, porque a gente pode aí pensar nos hábitos, né? Então, muitos dos nossos hábitos, das coisas que a gente faz todos os dias, obviamente, a gente nem pensa mais para fazer, né? Então, a gente fala, nem pensa mais para fazer, mas são as nossas ações diárias. Então, fazer almoço, escovar os dentes, tomar banho, pentear o cabelo, né? Ações, assim, diárias que provavelmente vão se repetir. Mas 95% dos pensamentos, eles se repetem, ou seja, 95% das coisas que eu acredito, das coisas que eu leio, das coisas que eu vejo, das coisas que eu concordo, que eu defendo, são repetidos, 5% são novos. Então, eu preciso pensar que, ok, 95% desses pensamentos se repetem diariamente. O que tem se repetido aí na sua mente todos esses dias? São pensamentos saudáveis? São pensamentos perigosos? São pensamentos negativos? São pensamentos de autodestruição? Que tipo de pensamentos? São pensamentos de vingança? São pensamentos de dificuldades, de problemas, de autoestima baixa? Que tipo de pensamentos que se repetem? Então, agora nós vamos começar a analisar esses pensamentos que são prejudiciais, sim, à nossa vida. Então, as perguntas são, com tantos pensamentos, como eles impactam a nossa vida? 70 mil pensamentos? É muita ingenuidade nós acharmos que esses pensamentos não fazem nada na nossa vida, não nos influenciam. Seria muita ingenuidade achar isso. Se a maioria deles for negativo, quais as consequências para o nosso dia a dia? Então, essas são perguntas que nós vamos, né, tentar conversar durante esses momentos juntas. Bom, deixa eu ler esse trecho, esse verso bíblico com vocês. Fica em Marcos 7, 21 a 23, e lá fala o seguinte: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Antes da gente continuar, eu queria falar uma coisa importante. Essa nossa conversa, ou a conclusão que nós vamos chegar, não será do tipo que você precisa ter o controle dos seus pensamentos, porque existe uma força positiva dentro de você, você precisa encontrar essa força aí dentro para vencer os seus maus pensamentos, para encontrar o seu foco, o seu objetivo. Não é esse tipo de discurso que eu acredito e defendo. Porque eu acredito que o que a Bíblia fala é que do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos. Nada de bom
vem de dentro de nós mesmos. Nada de bom. Pelo contrário, o que a Bíblia fala que vem de dentro de nós mesmos é uma lista bem tensa, bem preocupante. Roubos, imoralidades, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, engano. Então, não se surpreenda ou não fique talvez tão animada com essa ideia de encontre a força dentro de você, busque a sua luz interior, procure pensar positivamente, porque você vai conseguir. Não é o que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos diz que nós não conseguimos. Naturalmente, de dentro de nós, vêm os maus pensamentos. Então, eu quis trazer isso para a gente não se confundir, para mudar os pensamentos, para conseguir pensar coisas boas, para conseguir mudar essa chavinha aí no nosso cérebro, se a gente está constantemente pensando coisas ruins, essa força não vem de você. Muitas vezes a gente tenta fazer isso e não consegue, então a gente acha que tem alguma coisa de errado com a gente. Realmente tem. Realmente é verdade. Tem algo de errado com a gente, porque naturalmente os nossos pensamentos são ruins e errados. Agora, quando nós percebemos que essa ajuda para a mudança dos pensamentos é externa, aí nós conseguimos, então, né, com essa ajuda, transformar os nossos pensamentos. Então, não é sobre uma força que está dentro de você, não é sobre a sua luz interior, não é sobre nada disso, ok? Então, depois disso, nós continuamos. Bom, começando a falar de pensamentos negativos, eu queria falar que os pensamentos negativos, eles são normais. Não só os pensamentos negativos são naturais do ser humano, como nós lemos no capítulo anterior, ou seja, é da nossa natureza pensar coisas ruins, é da nossa natureza, de dentro do homem que saem as coisas ruins, mas os pensamentos negativos são normais. Então, terminei meu relacionamento. É normal eu ficar para baixo, é normal eu ficar chateada, é normal eu ter pensamentos negativos sobre isso. Estou enfrentando uma doença, recebi um diagnóstico muito ruim, tá? É normal pensar coisas do tipo, será que eu vou conseguir sair dessa? Será que eu vou ter o apoio da minha família? É normal. Quando a gente supera, né, um luto também, morreu alguém muito especial, alguém que eu queria muito bem, alguém muito próximo de mim. Gente, normal não seria se, assim, eu ficasse, nossa, super feliz, radiante depois de situações dessa. É normal eu ter o meu momento de tristeza, o meu momento de angústia, de querer ficar sozinha, de poxa, por que isso aconteceu comigo, ok? É normal ter pensamentos negativos ao lidar com perdas, ao lidar com sofrimentos, perdi o emprego, milhões de pessoas perderam o emprego agora, durante, né, a pandemia do coronavírus, pessoas que não estão conseguindo pagar suas contas, talvez vão ter que mudar de casa, não conseguem pagar o aluguel, enfim, milhões de problemas. É normal a gente ficar para baixo, a gente ficar triste, nós temos pensamentos negativos, às vezes a gente vive uma ilusão, assim, uma ilusão mesmo de que, nossa, não importa o que aconteça de ruim, a gente tem que estar feliz e, tipo, super maravilhosamente bem com aquilo. Não. Você tem o seu momento, o seu direito de ficar mal, de ficar chateado, de ficar para baixo. Sentimentos tristes e pensamentos negativos, eles são normais. Agora, existe um limite para eles. E é disso que a gente vai falar agora. Quando esses pensamentos se tornam, de fato, um problema. E quando que eles começam a ficar sérios e prejudiciais para você. Então, por exemplo, uma das coisas é a gente ruminar o problema. O que é ruminar? Então, aí realmente a gente pode pensar na vaca que rumina. Então, né, a vaca come lá o pasto e não sou muito entendedora de vacas, mas
ela tem 2 estômagos, eu acho, então ela fica lá mastigando aquilo que ela já comeu, né? Tipo, ruminando, ela já comeu, e aquilo fica voltando, ela fica mastigando de novo e tal, né? Para o processo digestivo dela funcionar. Então, ruminar é isso. O problema aconteceu, o sentimento ruim aconteceu, mas eu fico mastigando, fico pensando, fico escrevendo sobre aquilo, fico ouvindo músicas que falam sobre o que eu estou sentindo, fico conversando com amigos ou com família sobre o problema. É bom falar sobre os problemas, inclusive falar sobre eles nos ajuda, né, a vencê-los, a ouvir outras opiniões. Mas às vezes a gente só quer falar sobre aquilo, então a gente fica ali, né, amplificando, aumentando, talvez o pensamento ou o sentimento era uma coisa minúscula, mas de tanto eu falar, de tanto eu pensar, de tanto eu afirmar este pensamento na minha mente, fico ali ruminando, ele se torna enorme, além das possibilidades, ok? Então, isso é ruminar. Se torna um problema quando eu não quero sair dele, eu quero ficar ali alimentando a minha mágoa, alimentando o meu sofrimento, alimentando a minha raiva, e a gente fica ruminando o problema. Quando se torna um problema? Quando há prejuízo físico. Que tipo de prejuízo físico? Quando nós alimentamos tanto um pensamento negativo, nós alimentamos tanto um problema, que ele acaba nos trazendo doenças de verdade, né? Como ansiedade, estresse, depressão. Todas essas doenças, além de afetarem a nossa mente, porque eu não preciso falar, mas nós temos uma conexão óbvia entre mente e corpo. Então, além de um pensamento negativo se transformar numa ansiedade, num estresse e numa depressão, essas doenças, elas afetam a minha mente, mas afetam o meu corpo. Então, eu tô tão ansiosa, que eu como sem parar, como o dia inteiro. Isso pode me trazer várias doenças, como diabetes, como hipertensão, como obesidade. O estresse também, ou então eu tô tão ansiosa, eu tô tão estressada que eu não consigo comer, então eu não consigo nutrir o meu corpo. Eu tenho, a minha pressão fica baixa, eu tenho desmaios, enfim. Só são exemplos para dizer que o pensamento ele foi tão longe que ele se transformou em doenças mentais, né, como ansiedade, depressão, estresse, e essas doenças, elas afetam diretamente o meu corpo, não me deixando saudável. Então, sim, existe um prejuízo físico, e aí nós temos um grande problema. E o terceiro ponto, quando se torna um problema, o pensamento negativo, é quando nós temos um afastamento da realidade, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, é onde não existe mais espaço para coisas boas. Não existe mais. Só existe desgraça, desânimo, problema, loucura na minha mente, que não existe mais espaço para risada, para uma refeição gostosa, para assistir um filme legal com a minha família. Não existe mais espaço para isso. Isso é para fracos, isso é para bobos, isso é para outras pessoas, não é para mim, porque eu tenho problemas de adulto, isso aconteceu comigo, isso, mais isso, então você acaba se afastando da realidade, você afasta aquilo que é gostoso. Só uma historinha rapidinho, uma historinha não, né, um exemplo. O meu marido, ele tem, geralmente quando a gente visita, né, a nossa família, ele também, família assim, mãe, pai, irmãos, né, ele também visita a avó, que mora na cidade do lado da gente, né? E é sempre um desafio ir na avó dele, porque ela é extremamente negativa, extremamente. Assim, tu vai preparado para sair mal. Tu sabe que tu vai sair de lá chateado, mal, preocupado, porque é um bombardeio de desgraças. Provavelmente você conhece alguém assim, é bem fácil, né? Todo mundo conhece alguém assim. Então, como é ruim, né? Conviver com uma pessoa que não consegue enxergar as coisas boas, as bênçãos, né? A realidade, assim, de tipo uma família, alimento,
as bênçãos, assim, que Deus nos dá diariamente, constantemente, são bênçãos, mas a gente está tão focado no problema, na desgraça, no pensamento negativo, que não existe espaço no nosso cérebro para enxergar as coisas que Deus nos dá. Então, essa avó dele, ela é assim, essa pessoa que tu vai, mas tu vai ficar mal, sabe? Tu vai ter, assim, ficar chateado, vai ficar depressivo quando tiver que dar tchau. E é engraçado que numa dessas visitas que a gente fez, ela comentou, ela teve câncer, ela conseguiu a cura, né? Se curou do câncer, fez o tratamento e venceu o câncer, né? E tudo mais. E o Luciano foi super feliz, né? Nossa, avó, que bom, né? Nós oramos por você, deu tudo certo, olha que bênção. E ela, assim, só desgraça, tipo, nossa, esse câncer, porque eu tinha que ir, fiz tal tratamento, e o remédio era horrível. E daí o Luciano, assim, falou sério com ela, tipo, vó, a senhora se curou de um câncer. Tipo, milhões de pessoas não conseguem, sabe? Mas a senhora conseguiu, que bênção, que alegria, vamos agradecer. Então, quando a gente foca demais nos nossos pensamentos e problemas, assim, negativos, a gente não consegue enxergar bênçãos pequenas e bênçãos grandes, né? Como curar-se de um câncer, é uma super bênção. Então, são algumas das coisas que acontecem, problemas que nós acabamos enfrentando por alimentar os pensamentos negativos. Algo importante que é importante falar você não precisa acreditar em tudo que você pensa. Você não precisa acreditar. Então, às vezes, as pessoas têm pensamentos, assim, ruins, tipo, nossa, mas como eu sou burra, eu não consegui fazer isso. Várias vezes eu penso, gente, não é uma nem duas, várias vezes eu mesma penso sobre mim. Nossa, gente, mas que trouxa, por que eu escolhi fazer isso em vez disso, sabe? Nossa, mas eu não consigo fazer nada. Enfim, pensamentos desse tipo que a gente tem diariamente, tá? Ou constantemente, eu não preciso acreditar nesses pensamentos, tá? Nem tudo que eu penso é verdade, nem tudo que eu penso eu preciso acreditar, eu preciso ir atrás, eu preciso assinar, nossa, isso realmente é real. Então, não acredite em tudo que passa pela sua cabeça. Nem tudo que passa aí é real, é verdade, nem sobre você e nem sobre o outro. Então, é importante lembrarmos disso, nem tudo que você acredita é verdade. Enquanto nós nos concentramos nos pensamentos negativos, nós perdemos a realidade. Eu já falei um pouquinho antes, né? Agora atrás sobre isso. A gente perde o contato com a natureza, a gente perde o contato com as pessoas, às vezes a gente perde oportunidades na vida, porque nós estamos tão focados no que deu errado ou em pensamentos negativos que a gente acredita sobre nós mesmos, que a gente não consegue aproveitar as coisas boas. Então, a gente precisa muito, assim, a cura para o pensamento negativo, se a gente pode falar isso, ela está muito atrelada com agradecer. Nossa, mas agradecer tá tão... Falar de gratidão tá tão clichê, todo mundo fala sobre gratidão. Gente, gratidão é uma coisa, assim, muito importante. É você conseguir olhar para aquilo que você tem, pessoas, saúde, família, comida, trabalho, oportunidades, conhecimento, você olhar para aquilo que você já sabe, para aquilo que você tem e agradecer por isso. Agora, quando a gente se concentra nos nossos pensamentos negativos, a gente perde a realidade. A gente perde total a realidade. Eu estou tão concentrada aqui em mim mesma, no meu pensamento negativo, que eu não vou mais nas festas de família. Eu não participo mais dos almoços. Eu não fico mais perto dos meus pais, sabe? Eu tô tão preocupada comigo que eu não vou mais, assim, sei lá, no mato, na natureza, no rio, na lagoa. Eu não saio mais de casa, porque isso não é importante. Eu aproveito oportunidades. Nossa, eu me sinto tão mal que eu deixo de entregar o currículo porque eu não mereço aquele emprego. Perco oportunidades por
estar focada no meu pensamento negativo. Eu estou aqui imaginando alguma coisa, estou vivendo da minha imaginação, do meu pensamento, e estou perdendo o que é real, o que eu tenho de verdade, o que eu posso aproveitar. Gente, assim, isso é a coisa mais... Uma das piores consequências sobre os pensamentos negativos é essa perda de contato com aquilo que é real, com aquilo que se tem de verdade, com aquilo que aconteceu de bom na vida, porque as pessoas estão focadas naquilo que é ruim ou naquilo que elas imaginam, que elas inventam nas suas cabeças. E outra, quando nós nos concentramos nos pensamentos negativos, nós sim cometemos erros. E eu vou dar um exemplo, assim, bem básico, assim, bem clichê também sobre isso. Então, por exemplo, digamos que existe, assim, um casal e que a mulher, não vou para a mulher, vou para o homem, que o homem seja muito ciumento, muito, extremamente ciumento. Então, ele não gosta dos amigos da mulher, às vezes ele implica com a família, ele imagina que existam conversas com outras pessoas no telefone, então ele quer ter ele quer ter como fala? Enfim, ele quer saber o que está acontecendo nos e-mails da pessoa, ele quer saber o que está acontecendo no telefone, quais são as conversas que ela tem no WhatsApp, quais são os amigos dela no Facebook, porque na mente desta pessoa, ela está fazendo algo. Na mente dele, ela está traindo ele. Ela é infiel. Então, como ele age? Como ele pensa. A pessoa age como ela pensa. Ele pensa, eu tenho razão de ter ciúme, porque ela deve estar me traindo. Como ele vai agir? Com dúvidas. Eu vou checar os e-mails, eu vou checar o celular, eu mesmo vou ir levar e vou ir buscar ela. Ela não vai andar por aí sozinha. Então, as atitudes serão de acordo com os pensamentos. Digamos, isso é uma realidade? Não. Ela é fiel. Quem são os amigos? A família, amigos legais, amigos de infância, amigos da vida inteira. Ela vai para o trabalho, vai para casa, vai para a faculdade e volta. Tá tudo bem. A realidade está tudo normal. Ela tem um relacionamento com ele. Mas na mente dele, não é assim. E como ele age? Conforme aquilo que ele está pensando. Então, dependendo dos seus pensamentos, você vai cometer erros. Então, cuidado com aquilo que você pensa sobre as pessoas, o julgamento que você faz sobre as pessoas, porque isso vai fazer com que você cometa erros. Tente prestar atenção na realidade das coisas, analise os fatos que são reais, palpáveis, prováveis, e não fique se concentrando naquilo que você supõe, aquilo que você pensa, imagina sobre o outro. Isso é real? Faça essa pergunta, isso é real? Eu tenho motivos para pensar isso? Porque os erros acontecerão, porque você vai agir, querendo ou não, aceitando ou não essa verdade, você vai agir conforme os seus pensamentos. Essa semana, então, eu assisti uma palestra sobre pensamentos e tudo mais, né? E ela falava assim, se você não pode mudar as circunstâncias, mude a maneira de interagir com elas. Você não pode mudar o que está acontecendo. Muitas vezes a gente não pode mudar. Bom, eu não posso mudar a pandemia. O coronavírus é real, né? Não posso mudar isso. Está além da minha força de vontade, capacidade. Não consigo. Agora, o que eu posso mudar? A maneira como eu reajo ao corona. A maneira como eu interajo e aceito isso. Isso eu posso mudar. Então, eu posso olhar para o coronavírus e me desesperar, ou eu posso olhar e pensar, ok, o que eu posso fazer, como eu posso agir, como eu devo me preocupar, como eu devo me cuidar, como eu devo cuidar do outro. Então, tem coisas que você não vai conseguir mudar, elas são reais, elas existem, mas você pode se mudar, sabe? Você pode mudar a maneira como você interage com as coisas ao seu redor. Outra frase, né, uma citação que eu trouxe para a gente nessa tarde. Está dentro das possibilidades de qualquer
qualquer pessoa, qualquer ser humano, escolher os tópicos que ocuparão os pensamentos e moldarão o caráter. Então, apesar da verdade de que dentro de nós, como seres humanos, pecadores, existirem coisas ruins, eu posso escolher aquilo que vai ocupar os meus pensamentos. Eu posso fazer essa escolha. Racionalmente escolher o que eu vou pensar e como isso vai mudar o meu caráter. Porque acredite, o seu pensamento, os seus sentimentos, eles moldam o nosso caráter, moldam o nosso caráter. Então, pensamentos precisam ser educados. Eu, às vezes, falo com algumas pessoas que tudo tem que ser ensinado, gente. Tudo nessa vida se ensina. Assim como a gente ensina a criança a comer, assim como a gente ensina a criança a dormir, a gente ensina isso, né? A gente ensina a criança a dormir, a gente ensina a criança a comer, a gente ensina ou aprende qual é o melhor alimento que deve ser ingerido. Assim como a gente aprende a dirigir, assim como a gente aprende milhares de coisas, eu posso aprender a pensar direito. Eu posso educar os meus pensamentos para que eles sejam melhores, para que eu não fique presa nos meus pensamentos negativos, para que eu não fique presa na minha natureza, naquilo que é natural pensar, que nós vimos no verso de Marcos. Olha só essa outra frase. Há um fervoroso trabalho diante de cada um de nós. Fervoroso trabalho, ou seja, é fácil? Não, é difícil. Pensamentos corretos, puros e santos propósitos, não nos vêm naturalmente. Temos de lutar por eles. Não é fácil, não nos vem naturalmente. O que nos vem naturalmente? Coisa ruim mesmo na cabeça. Então, se você pensa, nossa, mas eu sou muito mal, eu só penso coisa ruim, eu só penso coisa negativa. Número 1, você é normal, todos os seres humanos são assim. Ok? Claro que alguns têm uma tendência maior aí para os pensamentos negativos. Então, não fique se culpando porque a sua mente está cheia de pensamentos negativos. Aceite a verdade. Aceite a realidade. Você é assim, a sua natureza é assim. Ok, aceitei essa verdade. Mas continua, o conselho continua. Há um fervoroso trabalho. Ok, eu posso lutar contra isso. Eu posso lutar contra os meus pensamentos ruins, que machucam a mim, que machucam a minha família, que trazem consequências que não são legais. Então, esse é todo o contexto. Aceitar a verdade, mas entender, ok, não precisa ser assim. E aqui nós vamos ver 4 coisas para educar os nossos pensamentos, tá? Então, agora a gente vai para uma parte, assim, mais prática, digamos, né? Muita teoria, né? Então, agora, o que realmente fazer quando eu tenho um pensamento ruim, um pensamento que todo dia aparece, eu não consigo desgrudar desse pensamento, não consigo parar de acreditar nisso, de pensar nisso. Primeira coisa, número 1, perceba. O que significa isso? Que pensamento é esse? Que pensamento que vem todos os dias na minha mente? O que é ele? O que eu estou pensando sempre sobre mim ou sobre o outro? Que horário do dia isso acontece? É quando eu estou dormindo, assim, perto de ir para a cama, eu começo a pensar coisas que não são legais. Quando eu acordo, eu já começo a pensar, esse pensamento já vem na minha mente. Quando eu estou indo para o trabalho, é no trabalho que isso acontece, esse pensamento ruim? Quando? Que horário do dia é? Qual é a causa desse pensamento? Uma vez eu li um livro, nossa, há muitos anos atrás, que era sobre sentimentos, emoções, e ele falava assim, pergunte para si mesmo, de onde vem esse pensamento? Ok, de onde ele vem? O que aconteceu para que eu tivesse esse pensamento? Foi alguém? Fui eu mesma? Foi uma escolha errada? Foi uma situação, sabe? Então, perceber que pensamento é esse, qual é o horário do dia que ele acontece, qual é a causa, de onde ele veio, quando que ele começou. Faça essas perguntas para você mesmo, para você identificar o pensamento. Beleza, identificou o pensamento, sabe que pensamento é esse.
Agora vem o passo 2, que é desgrude, né? Desgrudar o pensamento da sua mente. Então, aí, não é só assim, ok, não vou mais pensar nisso. Não basta só a gente pensar, não vou mais pensar nisso. Desgrudar, fazer isso mais físico, sabe? Mais, assim, palpável. Vou falar em voz alta. Fale o seu pensamento em voz alta. Às vezes, quando a gente escuta o nosso pensamento, a gente percebe quão sem nexo ou quão venenoso ele é, sabe? Então, fale em voz alta esse pensamento para você perceber, nossa, que absurdo. Se outra pessoa falasse isso, talvez você ia ficar chocado. Então, fale o seu pensamento ruim, o seu pensamento negativo em voz alta. Fale isso. E pense, eu acredito nisso? É realmente isso que eu acho? Por exemplo, um pensamento que pode acontecer, assim, meio que rotineiramente. Eu não consigo fazer isso. No meu caso, tá? Eu tô tentando aprender inglês, gente. Olha, eu tenho vontade de chorar todo dia, tá? Com esse inglês maldito, entendeu? Ai, esse inglês bendito, esse inglês maldito, né? Esse inglês, assim, ó, acaba com a minha paz. Então, várias vezes eu penso, eu não vou conseguir aprender a falar, a ler, a escrever em inglês. Várias vezes. Muitas vezes eu penso. Inclusive, falo para Michelle, falo para minha família. Gente, é muito difícil. Esse é o meu pensamento, é um pensamento negativo. Eu não vou conseguir aprender a falar inglês. O que eu preciso fazer? Falar em voz alta, como eu estou fazendo agora. Eu realmente acredito nisso? Eu realmente acredito que eu não vou conseguir aprender a falar inglês? Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que é bem difícil, tá? Porque para mim, está sendo. Mas eu acredito que um dia eu vou conseguir. Então, a minha real crença sobre o inglês na minha vida eu vou conseguir falar, eu vou conseguir escrever, eu vou conseguir ler. Mas nos meus momentos de desespero, eu penso, gente, eu sou uma burra, eu não vou conseguir fazer isso. Então, fale em voz alta para você ver quão absurdo é o seu pensamento, para você ver se você realmente concorda com ele. Escreve o seu pensamento, sabe? Tira o pensamento daqui e põe ele fisicamente em algum lugar. Escreve o seu pensamento negativo, olha para ele. Você realmente acredita nisso? Ok? E tenta achar um substituto para ele. Ok, no meu caso, qual é o pensamento substituto? Eu vou conseguir. Eu posso levar 2 anos, posso levar 3 anos. Existe, né, o meu processo de aprendizagem, mas eu vou conseguir. Você muda, então você tira o pensamento, mas você põe outro no lugar. Um que seja positivo, um que você realmente acredite, sabe? Como no meu caso. Eu vou conseguir chegar lá. Pode demorar um pouco mais, 2, 3 anos, até eu ter a minha estrutura aqui bem feita do inglês, mas eu vou conseguir. Eu estou substituindo um pensamento ruim por algo que eu realmente acredito, porque eu realmente acredito que um dia eu vou conseguir e vai estar tudo certo, e eu vou conseguir conversar com as pessoas que moram aqui, e eu vou conseguir escrever sem a ajuda, né, do tradutor, e enfim. Esse é o passo 1 e 2, perceba e desgrude. Passo 3, se eu estiver indo além do tempo, daí eu preciso de um aviso, tipo, pare. Mas, por enquanto esse aviso não vem, eu vou continuar. Passo 3, decisão. Gente, atitude, tá? Decida abandonar o seu pensamento. Decida abandonar. Eu não vou conseguir falar inglês. Eu preciso decidir abandonar esse pensamento. Eu preciso decidir, não, esse pensamento não me faz bem, não é o que eu acredito. Eu não quero mais pensar isso. Eu não quero mais acreditar nisso. Então, você vai ter um foco. Qual é o meu foco? Abandonar esse pensamento e acreditar que, no meu caso, né, nesse exemplo que eu estou dando, eu vou conseguir falar inglês. Ok? Então, perceba, desgrude, decida e passo 4, preencha
Preencha esse espaço. Como preencher esse espaço? Conheço muitas pessoas que ficam muito tempo das suas vidas assim, no ócio, né? Sem ter uma atividade e, enfim, né? Oficina vazia. Como que é o ditado? Mente vazia, oficina do diabo, é isso? Não sei se é isso, mas enfim, vocês conhecem esse ditado. Preencha esse espaço do pensamento. Ok, tô muito parada, pensando muita besteira, o que eu posso fazer durante esse tempo? O que eu posso fazer com o meu tempo, em vez de eu ficar pensando coisas que não são reais, pensamentos negativos, pensando bobagem, como diria minha avó. Preencha esse espaço como? Com uma caminhada, com um esporte, com um voluntariado, tá? Não pode sair de casa, faz uma ligação para alguém, conversa com a pessoa, aprende alguma coisa, vai para o YouTube, gente, não precisa nem pagar para fazer cursos hoje, vai para o YouTube, aprende uma nova língua, aprende artesanato. Gente, sempre quis fazer tricô, eu realmente sempre quis fazer tricô, um exemplo meu de novo, sempre quis fazer tricô. Tô com tempo sobrando, ok, vou para o YouTube, vamos lá, vamos aprender a fazer tricô, vamos ajudar outra pessoa, não consigo dar o estudo bíblico que eu queria dar, ok, liga, faz pelo WhatsApp, manda foto do estudo, a pessoa manda dúvida, tu responde pelo WhatsApp, ocupe o seu tempo com as outras pessoas. Gente, às vezes a gente fica focado nos nossos pensamentos negativos, porque, na verdade, a gente está muito focado na gente mesmo. E, sabe, não é uma questão de, ok, tem muitas pessoas com problemas de verdade ou pessoas com problemas maiores, mais difíceis que o seu. Não é só isso, não é só para você se sentir bem porque o seu problema é menor que o outro, ou a consequência aí do seu problema é menor que a do outro. Não é só isso, tá? Mas é se preocupar com o outro realmente, é pensar no outro, preencher esse espaço. Preencher esse espaço com outra pessoa. Sua postura corporal. Gente, nossa, eu não vou aprender a falar inglês nunca, eu não vou conseguir. Gente, muda essa postura, sabe? Prende o cabelo ou solta o cabelo, senta direito, respira 10 vezes, se levanta, toma uma água, faz uma maquiagem de manhã, se isso vai te animar, sabe? Muda essa postura corporal, a sua atitude. Não, vai dar certo. Eu não vou mais pensar isso. Sabe, o corpo, assim, fisicamente, você consegue ver essa mudança, isso também vai te ajudar. Gente, eu tenho que dar uma corridinha aqui. Mas, enfim, falando sobre isso, sobre essa postura corporal, eu já vou emendar sobre os 5 sentidos, tá? Vou falar bem rápido sobre isso, porque a maneira como nós alimentamos a nossa mente, tá? Como nós alimentamos os nossos pensamentos, onde é que a gente está, o que nós estamos fazendo, o que a gente está colocando aqui para dentro. Então, não pense que você vai ser uma pessoa, nossa, super positiva, com bons pensamentos, com boas atitudes, com uma vida toda legal, se você coloca para dentro, se o que você coloca para dentro não tem nada a ver com isso. Então, assim, né? Visão, audição, tato, olfato, paladar. Os 5 sentidos são as entradas de coisas para o nosso cérebro. Então, você precisa fazer essa análise, né? O que eu estou vendo? Qual é a minha série preferida? Ou que tipo de filme eu gosto? Isso faz bem? Isso não faz bem para mim? Eu concordo com isso que está acontecendo com esse personagem dessa série? Eu concordo com a atitude dele, assim, na vida real? Eu faria isso? Então, você precisa pensar, porque não acho que você é uma pessoa intocável, que não vai ser influenciado pelas coisas que você ouve, que não vai ser influenciado pelas coisas que você vê. Ninguém é intocável nesse nível. Então, a gente precisa ter essa certeza de, ok, isso me influencia. E daí você tem que ser responsável pelas escolhas que você faz. Então, o que eu estou assistindo, o que eu leio, onde eu passo tempo pesquisando, qual é o tipo de música que eu escuto, essa letra combina comigo, essa letra combina com os valores que eu acredito.
sabe? Esse ambiente que eu tô, às vezes o ambiente da sua casa é muito barulhento, a TV fica ligada o dia todo, você fica vendo notícias ruins o tempo todo, porque qualquer jornal, gente, de qualquer emissora, tá? O que dá Ibope é desgraça e problema. Então, você fica o dia inteiro ouvindo isso, gente, também, né? É muita ilusão achar que você vai ser super positivo ouvindo desgraça e coisas ruins o tempo inteiro. Não tem como. Então, você precisa ser crítico o suficiente para pensar do que eu estou alimentando a minha mente. Ok, isso não vai me ajudar a ser melhor. Então, daí você para, você decide mudar. Não estou dizendo para parar de ouvir música, para parar de ouvir TV, que a TV é o problema. Não, é o que você escolhe assistir, é o que você escolhe ouvir. Então, escolha coisas que façam bem aí para o seu cérebro. Quero falar também sobre o ambiente, sabe? O ambiente da sua casa. Ambientes, assim, muito escuros, com pouca luminosidade. Tem uma tendência, gente, de nos deixar para baixo, nos deixar chateado, nos deixar, sabe, assim, meio tristes, pensando coisa ruim. Então, assim, abre a janela, sabe? Abre aí a cortina. Ah, mas a minha casa tem pouca luminosidade mesmo, né? As janelas, enfim, são pequenas. Ok, vai para fora, para o seu pátio. Tenta pegar um sol, vitamina D, sabe? Ver luz. Isso ilumina também os nossos pensamentos. Pensa no tipo de alimentação que você está tendo. Uma alimentação mais natural, ela limpa a nossa mente, ela limpa o nosso sangue, oxigena o nosso cérebro para a gente pensar coisas que realmente vão nos fazer bem, tá? A quantidade de água que você ingere é suficiente? Não é suficiente? Eu luto com... Sim, gente, todo dia é uma luta para eu tomar água, porque eu não gosto de tomar água, não gosto do gosto da água. Então, assim, é uma luta constante tomar água. Talvez seja a sua luta também. Então, racionalmente você tem que fazer essa decisão, e não só porque você não gosta ou porque você sente, entende? Às vezes as suas decisões, às vezes não, elas têm que ser decisões racionais. Eu faço porque isso é o melhor, porque é o que vai fazer bem para mim, porque é o bom. Eu não gosto, mas isso é o que tem que ser feito. Muitas coisas são assim. Enfim, gente, encerrando, porque eu tinha 5 minutos há 5 minutos atrás, tá? Mas já indo para o final, gente, se de tudo que nós conversamos aqui, a sua conclusão é: eu realmente tenho pensamentos ruins, eu realmente tenho pensamentos negativos, eu não consigo mudar os meus pensamentos, eu tenho pensamentos negativos todos os dias, eu sempre sou para baixo, os meus pensamentos não são legais. Se a sua conclusão é essa, tá? Se a sua conclusão é eu não consigo sozinha, ok, eu preciso de ajuda, nós chegamos onde a gente devia chegar. Nós não conseguimos mudar os nossos pensamentos sozinhas ou sozinhos. Nós precisamos de ajuda. E essa ajuda, ela pode vir de amigos, pode vir de psicólogo, tá? De terapia, mas acima de tudo, essa ajuda de transformação de mente vem de Deus. Então, Deus é capaz de renovar a nossa mente, né? A Bíblia fala isso em Romanos 12:2. Deus renova a nossa mente, Deus pode nos dar outra mente, outros tipos de pensamento, e isso é um trabalho em conjunto com Ele, Deus e nós, fazendo esse esforço de renovar os nossos pensamentos e a nossa mente. E o último verso, que é o verso assim, né? Não tem como falar de pensamento sem falar sobre Filipenses 4:8, é um dos meus versos preferidos, eu realmente amo esse verso. Ele fala assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Esse é a partir do 6, tá? Filipenses 4, 6-8. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E o verso 8, então, fala, né, o que deve ocupar a nossa mente. E lá fala: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, nós temos aí
um guia para os nossos pensamentos, nós temos um ponto de partida para os nossos pensamentos, existe uma ajuda, né? O que realmente deve ocupar os nossos pensamentos. E, gente, essa descrição do que pensar pode ser uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Jesus é correto, puro, amável, de boa fama, excelente, digno de louvor. Jesus é essa pessoa. Então, de todas as coisas que podem estar nos nossos pensamentos, de que podem ocupar a nossa mente, Jesus deve ser o principal. Ele aqui vai ser, assim, aquele guia nos mostrando, ok, pode pensar nisso, isso é correto, isso é o que eu espero para você, isso é amável, isso é bom para você, isso vai te fazer bem. Jesus é essa pessoa. Então, são essas coisas, né? O conselho de Paulo para a gente é: pensem nessas coisas, que isso ocupe o pensamento de vocês. Eu sei que vocês vão ter aflições, angústias, ficarão preocupados, vão imaginar coisas assim que talvez nem vão existir, mas entreguem essas preocupações a Deus em oração. E esse Deus de paz vai superar os seus pensamentos ruins, ele vai te dar paz, vai te dar tranquilidade, alegria, conforto. A promessa não é: não vai existir problemas, dificuldades, mas Deus vai te dar conforto para lidar com esses pensamentos, lidar com esses problemas. E nós encerramos, finalmente, essa nossa conversa com esse verso que fala o que Deus pensa a nosso respeito. Qual é o pensamento de Deus para você? Qual é o pensamento de Deus para mim? Porque eu bem sei os pensamentos que têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Existe outra versão que fala: para vos dar esperança e um futuro. Esse é o pensamento de Deus para cada um de nós. Pensamentos bons, pensamentos dignos, pensamentos de alegria, de futuro, de esperança. Então, o meu pedido para você nessa tarde é: entregue os seus pensamentos para Deus. Se você tem sofrido com pensamentos negativos, autodestrutivos, pensamentos ruins ficam constantemente aí na sua mente, ore a respeito disso, busque praticar aquelas dicas ou, enfim, coisas práticas que nós falamos aqui anteriormente, né, de abandonar os pensamentos, de falar em voz alta, de não perder mais aquilo que é real, aquilo que realmente você tem ao seu redor, que você pode aproveitar e, de repente, não está aproveitando porque está preso nos seus pensamentos. Entregue todas essas preocupações para Deus, confie nele, que eu tenho certeza que a resposta dele vai ser essa para você. Deus quer te dar esperança e um futuro com ele. Muito obrigada por vocês me ouvirem e estarem aqui comigo todo esse tempo. Que Deus abençoe muito todas vocês e que essa luta que a gente tem com os nossos pensamentos, nós possamos lutar ao lado de Deus. Eu não consigo aparecer. Gente, me ouvem? Eu estou aguardando a Alice terminar o compartilhamento da tela para eu aparecer. Eu não consigo descompartilhar. Onde que é isso? Foi. Amiga Alice, muito obrigada por esse momento. Foi ótimo, tá? A gente está muito feliz. Leia depois os comentários no YouTube. Vou ler. Eu só via chegando os comentários. Muitas pessoas estão agradecendo, então agora eu quero falar com você que nos ouve. Alice, pode fechar tua câmera para eu finalizar aqui, tá? Ok. Quero continuar essa minha gratidão à Alice por aceitar o convite. Eu sei que ela está num momento assim, de bastante correria, adaptações lá nos Estados Unidos. Lá o horário para ela também era diferente do nosso, era um horário mais cedo, ela teve que se adaptar nos compromissos dela para estar aqui conosco. Então, eu te agradeço do fundo do coração, Alice, por aceitar nosso convite e por ter enriquecido tanto a nossa tarde com essa fala tão assertiva sobre um assunto, né, importante em relação aos nossos pensamentos e as consequências desses pensamentos. Foi realmente muito bom.
Quero também fazer uma gratidão pública à minha equipe, mulheres valorosas que me ajudaram na organização desse encontro, a Milene, Shaina, Andriele, equipe maravilhosa que Deus te deu. Agradeço meu esposo, ele que passou todo o perrengue para fazer essa transmissão. Agradecer algumas queridas irmãs que também contribuíram com suas doações de brindes para que esse evento acontecesse. E uma gratidão muito, e por isso deixei para o final as nossas amigas. Eu vi aqui as minhas vizinhas conectadas, as amigas que eu convidei, Claudete, Dona Margarida. Obrigado por aceitar esse convite e passar essa tarde tomando chá conosco. Agradeço às demais amigas da nossa comunidade aqui de São José do Norte, de outros lugares que aceitaram esse convite e tiraram esse tempinho para sentar conosco e juntas batemos esse papo. Foi muito bom. E continuando falando com você, que é essa nossa amiga, eu quero dizer que nós estamos assim extremamente felizes e nós queremos dar continuidade a essa conversa. Queremos continuar nutrindo os nossos pensamentos de coisas boas. E se você que é uma amiga, foi convidada, né? Teve alguém que te convidou, que foi na tua casa, que te mandou no WhatsApp um convite, quiser continuar nutrindo a sua mente com bons pensamentos, a gente tem um convite para te fazer. E o convite é fazer um estudo bem diferente, dinâmico e profundo da Bíblia. Conhecer mais a Bíblia, conhecer mais a palavra de Deus, certamente vai trazer para a tua mente essa novidade de vida, essa visão de esperança e de futuro. Se você quer estudar a Bíblia conosco, nosso estudo vai ser online, a gente vai mandar via WhatsApp, sem nenhum contato físico no momento, é só você escrever aí nos comentários do YouTube, eu quero um estudo bíblico, e você vai receber, então, esse estudo dirigido pela sua própria amiga que te convidou, ela vai estar enviando para você no seu WhatsApp esse estudo, tá? Escreva aí, se você quer se aprofundar mais, alimentar a sua mente de coisas boas, escreva aí, eu quero um estudo bíblico, e você vai receber no seu WhatsApp, tá bom? Um abraço para vocês. Ah, outra coisa, essas amigas, eu já ia esquecer, estão recebendo, além do sorteio que já foi feito, esse presente, gente. Esse aqui é um livro maravilhoso, tem tudo a ver com o que nós falamos, A Maior Esperança, tá? E todas as amigas que foram convidadas, você, irmã da igreja, que convidou alguma amiga sua, alguma vizinha, uma parente e tal, entre em contato conosco para entregar para sua amiga o presente dela, que é, então, esse lindo material, esse livro, A Maior Esperança, tá bom? Você, então, acaba de ganhar esse livro, A Maior Esperança. Quero agora, para finalizar, te convidar para estar conosco amanhã. Amanhã, às 16 horas, quer dizer, no mesmo horário de hoje, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, nós estaremos juntos aqui em casa cozinhando. Coloquei meus homens aqui na cozinha, aqui são 3, né? Samuel, Lucas e Felipe. Convidei os 3 para ir para a cozinha comigo, e amanhã é dia de culinária. Amanhã não vai ser dia de chazinho, amanhã é dia de culinária, de colocar a mão na massa. Separamos algumas receitinhas práticas para fazer no sábado, no final de semana. Nesse momento, né, em que a gente está adaptando a vida, a gente precisa ter algumas receitinhas coringas na mão. E também a gente vai ensinar algumas coisas que podemos fazer para melhorar as imunidades do corpo nesse momento que estamos delicado, né, que precisamos fortalecer o nosso organismo, tá bom? Samuel também vai poder falar um pouquinho sobre a experiência dele com o coronavírus. Dessa forma, o testemunho dele servir, né, para orientar outras pessoas de como sair e como talvez ajudar nesse processo de pandemia. Foi muito bom estar com vocês. Deixo aqui, ó, o meu beijo, o meu abraço, a minha gratidão. Espero vocês amanhã às 16 horas. Tchau, gente. Espero que tenha escrito aí, ó, eu quero estudar a Bíblia. Tchau, tchau.